Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui, e hoje eu gostaria de fazer um vídeo especial. Top 10 maiores erros do Philadelphia 76ers desde o início do processo. Por que não a gente dar um TBT? Não precisa ser um vídeo muito bem elaborado, mas só a gente conversar um pouquinho sobre todas as péssimas decisões de todo o processo. E detalhe, essas decisões, rapaziada, elas aconteceram em sequência. Eles erraram uma vez, tiveram a oportunidade de consertar o erro, erraram de novo e seguiram errando todas as temporadas em sequência. Foi um erro atrás do outro, um draft atrás do outro, uma troca atrás da outra, uma decisão atrás da outra, que a gente fica assim embasbacado como o Philadelphia consegue fazer isso. Se tem dois times que eu gosto de falar a respeito de forma negativa e dificilmente eu erro, é sobre o Philadelphia 76ers e sobre o Phoenix Suns. Dito isso, sem mais enrolação, bora começar o conteúdo. O processo do Philadelphia 76ers, que deveria construir uma dinastia, uma abordagem lenta e metódica para acumular escolhas de draft, desenvolver jovens estrelas e eventualmente conquistar um campeonato, tinha tudo para ser o processo perfeito. Mas olhando para trás, o caminho para a disputa tem sido muito menos tranquilo e cada decisão do Philadelphia 76ers tornou esse processo um pouquinho mais complicado. Começando da primeira das trocas, Jrue Holiday por Nerlens Noel. Para quem não se recorda, o processo do Philadelphia 76ers começou há 12 anos. E essa mentalidade de vamos optar por uma reconstrução, o time não tá indo bem o suficiente para despontar e disputar um título, e nem tá indo mal o suficiente pra gente continuar com os nomes que a gente tem e pegar uma boa escolha de draft. E é aí que eles trocaram Jrue Holiday. Sim, que na época já era um All-Star e posteriormente conquistou 2 títulos da NBA na sua carreira. E se a gente prestar atenção nessa troca em específico, não foi nem considerado uma troca assim, ousada, nossa, vamos tentar algo novo. Foi totalmente imprudente. O Jrue Holiday tinha acabado de sair da melhor temporada da sua carreira e poderia alcançar níveis absurdos. Mas o Sam Hinkie, que foi o cara que inventou esse termo, o processo, trocou os direitos de draft do mano Nerlens Noel, que estava com o New Orleans Pelicans, um pivôzão que estava vindo direto de Kentucky, pelo Jrue Holiday. Então eles trocaram um jogador All-Star por uma escolha de draft. E essa escolha foi tão complexa, rapaziada, que eles pegaram o Nerlens Noel e mais uma escolha futura, porque o Jrue Holiday realmente estava vindo muito bem na temporada anterior, mas acabou ficando ainda pior do que o esperado, porque o Nerlens Noel rompeu o ligamento cruzado do joelho e perdeu toda a sua temporada de estreia. E resumindo a passagem do Nerlens Noel pelo Philadelphia 76ers, ele foi um bom defensor, só que ele nunca se ajustou ao ponto de se tornar o pivô titular absoluto dessa equipe, teve um problema absurdo para se encaixar na parte ofensiva do time, e lateralmente é isso, a gente viu o Jrue Holiday conquistar tudo que ele conquistou, principalmente depois de sair do Pelicans e jogar pelo Milwaukee. Porém, ele ainda ficou 2 temporadas e meia por lá, anotando 10 pontos e 8 rebotes de média. O que nos levou à próxima escolha errada do Philadelphia 76ers, mais uma vez pelo draft. Em 2015, 2 anos depois deles selecionarem Nerlens Noel e ele já estar atuando dentro do garrafão do time dos Sixers, eles tiveram a terceira pick do draft de 2015. E adivinha o que eles fizeram? Selecionaram outro pivô. Dessa vez foi Jahlil Okafor, um pivô talentoso conhecido pelos seus impressionantes movimentos no post e capacidade de pontuação, que estava vindo de uma temporada incrível no basquete universitário, e na época o time achava que poderia estar trazendo um novo jogador para fazer par, aquela dupla de torres gêmeas ao lado do Joel Embiid. E assim, como a gente está falando do processo, lembre-se, 2013 eles selecionaram o Nerlens Noel, 2014 eles selecionaram o Joel Embiid, então já tinha 2 pivôs grandes e teoricamente talentosos ali dentro do elenco. 2015 eles selecionaram o terceiro. Então todo esse processo aqui de escolhas ruins, eu estou colocando apenas isentando do erro de draftar o Joel Embiid, que pra mim já foi um erro, beleza? Bora seguir. Okafor teve uma média bem sólida pelo time do Philadelphia 76ers, manos. 17,5 pontos, 7 rebotes e 1,2 tocos por jogo. Um início bem sólido no papel de pivôzão ao lado do Joel Embiid, que também estava tendo alguns problemas com lesão no início dele do Philadelphia. Porém, a NBA passou por um processo de modernização, né? Vocês lembram dessa época de 2015? Quem estava ali sendo MVP, matando bola pra 3, sendo campeão? Ele mesmo, Stephen Curry, e o Jahlil Okafor, ele não era desse estilo de pivô que consegue espaçar a quadra. E o time do Philadelphia tinha muito pivô que não espaçava a quadra. Então o Jahlil Okafor viu suas médias, despencarem na sua terceira temporada, caiu pra 6,3 pontos e 3 rebotes por partida. Ele foi um daqueles casos que não conseguiu se adaptar à era moderna da NBA. Consequentemente, eles poderiam ter tomado uma decisão melhor, né? Philadelphia, como a terceira escolha do draft, podia ter selecionado um outro nome, um cara com habilidades assim, com características de jogo que pudesse complementar Joel Embiid, complementar Nerlens Noel, complementar outros jogadores que eles já tinham no elenco, como Devin Booker, que foi a 13ª escolha desse draft pelo Phoenix Suns. E realmente o Devin Booker, da primeira para a segunda temporada, já saltou para 22 pontos de média. Ele era uma promessa real de um grande talento, e ele, ao lado do Joel Embiid, poderia ter sido uma história bem diferente do que a gente viu nos últimos anos. Vamos para a terceira escolha ruim, foi no draft de 2018, 3 anos depois da seleção de Jahlil Okafor, e pior que eles fizeram a seleção certa. O 76ers tinha
a 10ª escolha geral do draft de 2018, selecionaram Michael Bridges. Excelente escolha, certo? Pós-escolha de draft, a decisão foi por água abaixo. Surpreendentemente, o Phoenix Suns pulou pra cima do Philadelphia e falou assim, ó, seguinte, eu tenho um cara que é chamado Zaire Smith, o cara é atlético, defensivo, explosivo, e eu faço a negociação mandando ele mais uma futura escolha de draft por esse rapaz que você escolheu aí na 10ª escolha, o tal do Michael Bridges. Lembrando que desde a época da NCAA, o Michael Bridges sempre foi um role player. Ele jogou naquele famoso Villanova Brothers, ao lado de Jalen Brunson, ao lado de Donte DiVincenzo, e ele era o quê? Um ala defensor com uma envergadura absurda, né? Dá pra ver que dá pra ele coçar o joelho sem dobrar a coluna. Arremessador e muito versátil, que tinha acabado de ganhar 2 campeonatos da NCAA e parecia um jogo feito sob medida, assim, o estilo dele pra chegar na NBA como um role player, um jogador pra impactar numa equipe diretamente sem roubar a atenção, sem roubar o prestígio de alguma superestrela. E graças a Deus hoje ele tá no meu New York Knicks. Eu amo você, Michael Bridges. Obrigado por vir para Nova York. Então vocês sabem tudo que o Michael Bridges já fez na carreira e o potencial dele é absurdo e o que ele já se tornou. Eu preciso falar pra vocês o que o Zaire Smith fez. Jogou 13 partidas pelo time do Philadelphia 76ers, com uma média de 3,7 pontos e 1,1 rebotes por jogo, e foi dispensado em 2020. E na real nunca conseguiu se firmar na maior liga de basquete do mundo. Preciso nem falar sobre o que o Michael Bridges fez, né? Chegou na final de NBA com o Phoenix Suns, foi praticamente o melhor jogador do Brooklyn Nets na sua passagem e agora tá sendo um baita jogador complementar nessa equipe do Knicks, fazendo uma corrida até uma final de conferência. E esse ano tem mais, viu? Se liga, doidão! Já que a gente foi pro draft de 2018, eu acabei pulando uma, vamos ter que voltar uma decisão atrás, no draft de 2017. Quem se lembra? Draft de Markelle Fultz, de Jason Tatum e companhia limitada. O 76ers tinha a 3ª escolha geral do draft e eles já tinham em seu elenco um jogador muito bom na transição, muito forte, chamado Ben Simmons, um pivô muito habilidoso, muito talentoso, muito esquilado, chamado Joel Embiid, e eles precisavam de um arremessador. Eles estavam desesperados atrás de um jogador que tivesse o melhor mecanismo de arremesso do draft, e a 3ª escolha não era o suficiente. Eles estavam de olho em Markelle Fultz, aquele Markelle Fultz que chutava 40% para 3 pontos, o melhor jogador, o prospecto mais hypado dos Estados Unidos no draft de 2017. E aqui eu vou ser bem curto e grosso, né? Eles fizeram a troca da 3ª escolha mais uma futura pick com a 1ª escolha, que era do Boston Celtics. Subiram para a 1ª pick, escolheram o Markelle Fultz e eles poderiam ter ficado quietinho com a 3ª escolha, selecionado Jason Tatum, e hoje o Jason Tatum seria um Philadelphia 76ers. Já pensou? Que loucura! Bizarro lembrar que o Markelle Fultz esqueceu como é que arremessa, chegou nas suas 2 primeiras temporadas fazendo 7,7 pontos, 3,4 rebotes, 3,4 assistências, arremessando 41% de quadra e 26% para 3. Olha que ele foi draftado pelo potencial de 3 pontos. O cara não conseguia nem erguer direito o ombro, tá ligado? Machucado, uma lesão misteriosa que se arrastou por vários anos até as pessoas descobrirem realmente qual que era o problema que ele tinha. E a gente não precisa nem falar sobre, né, o currículo do Jason Tatum, cara, múltiplas vezes All-Star, campeão da NBA. Absurdo, né? Como a vida dá essas voltas. Então, após essas 2 temporadas que a gente já citou, draft de 2017, draft de 2018, a gente vai ter que falar sobre a temporada 2018-2019, porque não só de escolhas de draft foi composta as decisões ruins do Philadelphia, já que eles tiveram um time bem satisfatório, aquele mesmo time que acabou perdendo para aquele game winner shot of Kawhi Leonard on Game 7. Oh my God. Eu começo a falar inglês só de lembrar daquele lance, a bola de 4 vezes no ar, é um bagulho lindo, cinemático. Eu acho que se eu tivesse apenas um lance pra mostrar pra uma pessoa, pra convencer o porquê que basquete é um jogo incrível, eu daria todo o contexto dos dois times, da saída do Kawhi, de tudo que o 76ers viveu, e mostraria esse lance desse game winner do Kawhi Leonard. Eu acho que convence qualquer um a ser um fã de NBA, ainda mais mostrando o Joel Embiid indo chorar dentro do vestiário do Philadelphia. Foi bizarro aquela cena. Mano, cara. Mas aquele time de 2018 e 2019 tem um quê muito especial, porque o time do Philadelphia era extremamente talentoso, extremamente forte. E talvez aquele ano, se o Kawhi Leonard tivesse errado aquele game winner, tivesse sido o ano que o Philadelphia conquistaria um título da NBA. Eles tinham chances absurdamente fortes. Ainda mais porque tinha um senhor chamado Jimmy Butler por lá também, que anotava 18,2 pontos, 5,3 rebotes e 4 assistências por partida, sendo um impacto absurdo. E qual foi a decisão ruim? Eles terem escolhido o nosso... eu vou citar isso aqui de novo no canal, eu já citei várias vezes durante as tretas do Jimmy Butler, mas ter escolhido pagar o Tobias Harris, que tava jogando muito bem na época também, mas só que Tobias Harris, Jimmy Butler, pô, não tem comparação. Pagar o Tobias Harris, deixar ele embora e ele acabar indo parar no Miami Heat, enquanto o Tobias Harris ficou ali, caiu de aproveitamento absurdamente, e o Jimmy Butler já tinha se provado como um nome absurdo desde a época de Minnesota, desde a época do Chicago, então valia muito mais a pena ter ele como líder, já que o Joel Embiid nunca foi um líder, um exemplo pra esse time em todo o período dele de Filadélfia, ter o Jimmy Butler ali, sendo o 0-1 ali, vocal, enquanto o Joel Embiid fosse apenas o melhor jogador, só que sem precisar ser um líder pra esse time. Então, foi uma decisão estupidamente ruim. Sem falar naquela cena lá, Tobias Harris over me?
Tobias Harris over me é muito bom, velho. Jimmy Butler esculachando quando ele elimina o Philadelphia 76ers jogando pelo Miami Heat, velho. Muito bom. E aí, logo em seguida, eles tomaram outra decisão ruim, né? Após a saída do Jimmy Butler, que foi: vamos assinar um mega contrato com o Al Horford. Beleza, é outro jogador de outra posição. Realmente a decisão ali entre Tobias Harris e Jimmy Butler era a mesma posição, mas 109 milhões de dólares por 4 anos do Al Horford, que na época era considerado um dos pivôs mais confiáveis da liga, muito reconhecido pelo seu alto QI de basquete, versatilidade defensiva e liderança, sendo um baita de um veterano em quadra. O time estava realmente achando que colocar outro pivô ao lado do Embiid, mais um pivô, hein? Já pararam pra contar quantos foram? Resolveria os problemas pra parear com o Joel Embiid, já que eles tinham acabado de perder o Jimmy Butler. Pô, perdemos um ala, vamos trazer outro pivô. Entregar um contrato de mais de 100 milhões de dólares pra um jogador, se espera que ele tenha um impacto absurdo. Enquanto isso, ele teve 11,9 pontos, 6,8 rebotes e 4 assistências por jogo, e não era o melhor dos pivôs pra espaçar a quadra, né? Também não era tão atlético assim, pra parear ao lado de um cara que também não é tão atlético, tão versátil, tão rápido quanto o Joel Embiid. E durou apenas uma temporada. Na off-season de 2020 ele já foi embora. E bizarro ainda é que na hora de eles ter que se livrar do contrato do Al Horford pra criar mais espaço na folha salarial, eles receberam Danny Green, Terrence Ferguson e ainda perderam capital de draft pra poder fazer essa troca acontecer com o time do Oklahoma City Thunder. Então, mais uma vez, o OKC fazendo bons negócios. Como sétimo erro, vamos colocar aqui a saga de Ben Simmons. Simplesmente a saga de Ben Simmons, que agora está cogitando a aposentadoria. Tivemos aquela, já repetida pela 10ª vez nesse canal aqui, bandeja que ele se recusou a subir, ou dunk, né, pra cima do Trae Young, nas finais de conferência contra o Atlanta Hawks em 2021. Talvez a decisão do técnico Doc Rivers e do Joel Embiid não apoiarem uma das estrelas da franquia, um cara que era, já All-Star, consolidado, novo LeBron James, precisa de um arremesso e tudo mais. O cara só perdeu a confiança. Eu acredito que grande parte do declínio do Ben Simmons, né, pra ele se tornar essa chacota que ele virou hoje, vem mais da parte psicológica do que da parte de quadra, porque ele tem tudo, tem o talento, tem a altura, tem a força, tem os mecanismos. Ele foi uma grande escolha de draft, foi um grande calouro, ganhou o calouro do ano, teve o seu prestígio, né, para depois a cabeça do cara lutar contra ele perder a confiança, ele simplesmente se negar a desenvolver um arremesso, né, por mais que ele postasse treinos de arremesso toda a off-season, chegava em jogo ele não arremessava porque não tinha confiança. Acredito que as lesões dele tenham sido agravadas por falta de mentalidade para se recuperar. Parece que ele nunca amou realmente jogar basquetebol ao ponto de falar: nossa, agora eu vou dedicar minha vida nisso com todas as forças que eu tenho, meio que Mamba mentality, tá ligado? A mentalidade do LeBron, a mentalidade de grandes atletas e o potencial que eles têm, dado os talentos, né, naturais que foram dados a ele pela vida. Pois é, nunca tivemos esse cara e tivemos uma saga bem complicada que eu já fiz vídeo, e quando ele se aposentar de fato eu vou fazer outro. Mas por que eu citei só toda a saga do Ben Simmons e resumi ela nisso? Porque ela se estendeu para a saga James Harden, né? Ele acabou conseguindo uma boa troca. O Daryl Morey, né, fez aquele grande swap. Nossa, vamos mandar o James Harden que tá causando problema no Brooklyn pro Philadelphia, vamos mandar o nosso Ben Simmons que tá causando problema no Philadelphia pro Brooklyn, e talvez eles em novos ambientes deem certo. E realmente deu certo. James Harden foi o cara que o Philadelphia precisava, fez um bom par com o Joel Embiid, os caras foram bem aos playoffs, né? Acabaram os dois sendo, assim, bem ruins na pós-temporada, mas só que é inegável que a dupla deu certo, e o Joel Embiid jogando ao lado do James Harden conquistou um MVP, só que, mais uma vez, a falta de administração com a situação do Philadelphia 76ers fez com que o James Harden fizesse o quê? Fosse embora, chamasse o Daryl Morey de mentiroso, falou que nunca mais jogaria pra uma franquia que ele estivesse fazendo parte, e é isso. A 8ª decisão, vamos colocar aqui a escolha de Michael Carter-Williams na frente de Giannis Antetokounmpo. Cara, eu sei, o Michael Carter-Williams foi o calouro do ano, o Giannis Antetokounmpo era um grego lá que pouca gente conhecia. Não, pera aí, imagine hoje Giannis Antetokounmpo com o Joel Embiid. O que poderia ser? O Michael Carter-Williams foi uma estreia tão absurda, foi um fenômeno tão história de cinema quando ele chegou na NBA, que no jogo de estreia dele, como calouro, primeiro jogo da NBA, ele fez 22 pontos, 12 assistências e 9 roubos de bola. Por um roubo de bola, ele não fez um triplo-duplo na sua estreia. Acho que foi uma das melhores estreias de todos os tempos. Ele é aquele cara que tem... Sabe aquelas bandas que tem uma música de sucesso? Michael Carter-Williams foi um jogador que teve uma temporada de sucesso. E foi a temporada de calouro. Médias sólidas de 16,7 pontos, 6,2 rebotes e 6,3 assistências por jogo, sendo o melhor jogador em um time horroroso. Enquanto isso, Giannis Antetokounmpo ficou em sétimo na corrida de calouro com 6,8 pontos, 1,9 assistências, 4,4 rebotes, porém jogando apenas 24 minutos por partida, com bem menos oportunidades lá no Milwaukee Bucks. Então, na primeira temporada, vendo apenas análise fria de 1 para 1, fazia todo sentido o Michael Carter-Williams. Só que na temporada seguinte o Giannis já dobrou suas médias, na temporada seguinte, na terceira, ele já aumentou de novo, e desde a sua 4ª temporada até a data de gravação desse vídeo, em 2025, ele nunca esteve fora de uma corrida para MVP, fora do All-Star Game, fora da conversa de
defensor do ano, foi campeão pelo Milwaukee Bucks e etc, etc e tal. Enquanto isso, o Michael Carter manteve as médias ali bem semelhantes nas suas 4 primeiras temporadas e a partir da 5ª temporada ele teve um declínio absurdo. Jogou até 2023, mas só que da temporada de 2016, 2017 até a de 2022, 2023, ele nem passou dos 2 dígitos de pontuação, não conseguiu passar dos 10 pontos por partida. Realmente o tempo foi cruel com a escolha do Philadelphia 76ers no draft de 2013. E aí se eu colocar, né, numa timeline, eu já errei porque essa aqui tinha que ser a primeira. A escolha do Michael Carter seria o primeiro erro de todos, né? Mas tudo bem. Como a 9ª decisão errada, vamos para o fiasco do James Harden. I am a system. E toda a novela que se desenrolou lá com o Daryl Morey. Ai, você é mentiroso. Ah, não jogo por esse time. Ah, pode me multar, tô nem aí. Vocês não entregaram meu contrato máximo que prometeram. Cara, podia ter sido evitado por alguns milhõezinhos a mais. Um cara que tava com 21 pontos de média, 10,7 assistências, 6,1 rebotes. Números excelentes pra ser complementar no papel dele de jogar ao lado da sua superestrela. Sabe, Joel Embiid, James Harden, os caras jogaram muito. Você tem um cara MVP que tá com mais de 30 pontos de média. Outro cara excelente complementando ele com média de double-double, com mais de 10 assistências por jogo. Pô, mantém esse cara feliz aí no seu elenco que tá dando bom. Não, foi simplesmente um terror essa época, assim, de renovação de contrato do James Harden e como se encerrou a novela. Muito conflito ruim, muita distração dentro do vestiário, desnecessário pra um time que tava tentando aspirações a um título da NBA. E por último, todas as decisões ruins com o técnico que eles tiveram em todo esse processo desde 2013. Começando em 2013 com Brett Brown, contratado para conduzir esse time em meio a um tanque, uma reconstrução, né? O começo do processo. Cara, e o Brett Brown fez até que um trabalho decente, tá ligado? Tentando equilibrar ali, tamo desenvolvendo. Os jovens jogadores, Ben Simmons, Joel Embiid, Nerlens Noel, Jair Okafor, todo mundo. E o cara sustentou essa bronca de tentar desenvolver jogador e tancar, e pô, pressão da mídia, e a torcida querendo tocar fogo no estádio, até que de forma sólida, até 2020. Só que em 2020 eles vão lá e trazem o Doc Rivers, ele mesmo, Dr. Hills, aquele cara que gosta de ficar na régua. Mas aí o nosso querido Dr. Hills, quando operou o elenco do Philadelphia, conseguiu levar o Joel Embiid a ter médias de MVP. Só que assim que eles foram eliminados dos playoffs, como sempre, o Dr. Rivers fez o quê? Culpou os jogadores. Culpou todo mundo, menos ele. Ele não pode estar errado. E após a última eliminação que ele teve com o Philadelphia 76ers nos playoffs de 2023, ele mesmo falou, chega de Philadelphia, vou me aposentar. Até que o Milwaukee Bucks trouxe o cara de volta à tona, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Só que o mais complicado de tudo, da chegada do Nick Nurse agora, né, que tá, acho que indo pro seu 3º ano de Filadélfia, é que o cara, mais uma vez, pega um time totalmente desnorteado, velho. E aqui a gente já tá citando o Philadelphia atual, com a decisão ruim de entregar o contrato máximo pra Paul George. O Nick Nurse, quando ele é entrevistado, ele só é perguntado sobre lesão, sobre ala médica, sobre Joel Embiid, sobre o joelho de Paul George, ao invés de perguntar quais são os projetos do cara para jovens estrelas, como que ele vê a projeção do time pra esse ano. Não, é pra saber mais sobre a saúde dos jogadores que ele tem no elenco. Então, até ele já está cansado disso. A bagunça que é o front office do time do Philadelphia 76ers, combinada com a bagunça que está sendo os contratos do Paul George, do Joel Embiid, os caras não se manterem saudáveis e o time só ter resultados ruins durante 12 fucking anos, realmente é de cansar qualquer sujeito que torça pra essa franquia. Agora que a gente listou 10 problemas e 10 decisões erradas tomadas pelo Philadelphia 76ers, você acha que eu deixei alguma coisa de fora? Complementa esse nosso vídeo colocando a sua opinião ou a decisão que o Philadelphia tomou errada que eu esqueci nessas 10, que eu acho que deve ter mais de 10, aqui nos comentários. Eu vou ler os comentários de vocês com certeza e quem sabe eu faço um novo vídeo fazendo apenas as decisões erradas que eu esqueci. Mas o vídeo de hoje era esse, minha rapaziada. Se você ficou até aqui e gostou, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. Se quiser ajudar mais diretamente, já sabe, tem o Seja Membro, tem o Valeu Demais, tem o HiPay que tá ajudando muito o criador de conteúdo, ou então a loja Trash Talk, primeiro link na descrição. Camisetas oversize estilosas, de qualidade premium, estampas feitas pela minha pessoa da NBA. Nesse drop temos Jason Williams, Kevin Durant e também Dennis Rodman. E os drops são exclusivos e limitados. Acabou, fechou? Então você vai estar apoiando e andando estiloso no primeiro link da descrição. Agora sim, muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço, um beijo pra vocês. Eu te vejo no próximo vídeo e falou!